minha gente, bom dia, sejam bem-vindos. Essa é a nossa edição de número 112 do Bom Dia TI, já a nossa quinta nesse modelo virtual. E nessa manhã a gente está trazendo a Fernanda Godolfin para falar sobre um tema muito especial para nós, né? Que é a inovação. O tema da palestra é Cultura Empresarial Centrada em Inovação, e uma provocação, inclusive, nos convite que a gente colocou, é muito além dos puffs e da mesa de Bebolim, para falarmos realmente sobre como se constrói uma cultura de inovação dentro de uma empresa. Esse tema ele foi especialmente pensado porque hoje também nós vamos fazer a apresentação para vocês de como será o Innovation Day de 2020. Obviamente que será um formato bem diferente do que foi ano passado, mas algo bem inovador, como o próprio tema já prevê. Então, nosso muito obrigado, Fernanda. Ela vai se apresentar em seguida, mas tem larga experiência em empresas de grande porte na área de inovação, na gestão de pessoas, também trabalha com consultorias nessa área, então tem uma experiência muito boa para compartilhar conosco. Jorimir, também obrigado, está conosco, em seguida vai fazer essa apresentação. Antes de passar para o presidente, eu quero agradecer então aos nossos patrocinadores. Nós temos patrocinadores do Bom Dia TI, a Algar, a Bitcom, a Metadados e a Novo. Como apoiadores, o Círculo, Lovatel, o Sebrae e o Ceprorgs. E também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores de gestão, HDN Digital e o Sicredi. Convido a todos a consultarem nos sites, as informações, as redes sociais desses nossos patrocinadores, que são entidades, empresas envolvidas com os nossos temas tradicionais de inovação, de tecnologia do setor de TI. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanham e também aos nossos apoiadores. De imediato, eu já passo a palavra para o Juremir. Só antes, perdão, reforçando que vocês podem fazer perguntas pelo chat do Zoom e também pelas mensagens do Facebook, né? E também esse vídeo ele vai ficar disponível nas redes sociais, no Facebook, e será disponibilizado ainda hoje no nosso site. Então, ainda dá tempo de chamar um colega aí, mandar um WhatsApp com o link para acompanhar a palestra, assim como podem depois acompanhar, rever ou encaminhar para colegas assistir o tema, a apresentação do Innovation Day e principalmente o tema da palestra. Então, Juremir, passo a palavra para você para fazer a nossa apresentação do Innovation Day. Então, gente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre um grande prazer fazer o Bom Dia TI, um nosso evento muito especial, né, de todos os meses. Agradecer a presença da Fernanda, uma profissional excelente que eu conheço já há bastante tempo, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, então sempre uma pessoa inquieta, né? Sempre buscando sempre melhorar processos e essa questão de empresas, né? E agora com a ideia de inovação, muito obrigado mesmo por aceitar e essa disponibilidade tua, Fernanda, tá? Muito obrigado. Valeu. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de então fazer o nosso lançamento do Innovation Day 2020. Tá? Então, como você já sabe, né, o nosso Innovation Day ele está de maneira colaborativa sendo realizado pela SIC, né, a SIC Caxias, a HDI Brasil, representada pelo seu capítulo HDI RS, e nós do Trinopolo. Né? Então, só para refrescar um pouquinho a memória de vocês, como foi, né, em 2019, né, que a gente teve um sucesso muito grande, muito eficiente, foi um evento sensacional. Nós tivemos um formato, então, que a gente trouxe de palestra silenciosa, onde você tinha duas trilhas de palestras, né, onde você tinha um fone e escolhia qual palestra. Foram palestras excelentes, né, teve até momentos que a gente não sabia qual palestra ouvir, né, então a gente estava trocando os canaizinhos do rádio, né, para ouvir as duas palestras ao mesmo tempo. Isso foi muito bacana, a gente teve diversos feedbacks dessa maneira. Os assuntos, né, foram totalmente pertinentes e relevantes à nossa realidade. Tá? Então, isso, o sucesso que foi 2019. 2020, então, nós tínhamos
uma série de planejamentos, aumentar o número de pessoas e tal, e aí veio o coronavírus, né? Então, onde tem lá as regras de saúde, de distanciamento social, né? Todo esse novo formato de eventos, né? E aí a gente começou a ver alguns formatos que já estavam disponíveis, né? Que nem as lives, a gente teve lá videoconferências, aí teve algumas lives, e aí webinar, e aí mais algumas lives, né? E aí a gente estava numa dúvida de como fazer um Innovation Day, que é o nosso evento maior do ano, né, maior do Trinopolo, como fazer uma coisa diferente, né, porque a gente já vinha vendo a forma com que todo mundo estava trabalhando. E aí veio, então, a possibilidade de fazer esse evento de uma maneira virtual. Então, tem um videozinho onde você tem lá um avatar que você escolhe, tem uma visão holística do evento, então você tem uma visão total do evento, um controle sobre o que está acontecendo. Você tem espaços para patrocinadores muito, muito legais, recepção, contatos diretos, chats diretos, vídeo institucional. Você pode ter a palestra, você pode ter brochuras, você pode ter flyers, entregar para quem está na feira, para quem entra em contato. Então, uma plataforma muito, muito bacana, tá? Que a gente está também junto com a HDI trazendo ela para o Brasil. Então, assim, alguma coisa bem diferente, né? É também um modelo novo, né? Então, a gente tem uma série de desafios aí pela frente. Então, assim, eu fiz uma imersão, né? Eu já andei pela plataforma, né? Como para fazer uma POC, né? Para fazer uma prova de conceito. Aí, então, você tem lá uma escolha de avatar. Então, você escolhe como vai ir. Você tem uma visão da chegada, onde já pode ter os patrocinadores, uma visão rápida dos patrocinadores, você tem algumas surpresas que eu não coloquei aqui, né? Enfim, vai ter todo um trabalho de chegada e recepção para todos os congressistas. A gente tem um cinto de utilidades, né? O cinto de utilidades é aquela caixinha de ferramentas onde você pode trabalhar com o teu perfil, mudar as roupas durante o evento, né? Sem constranger ninguém. Você pode fazer chamadas ou contatos com pessoas que estão na feira, né? Vocês podem contatar com eles, conversar com eles. Aqui também tem a parte de onde você vai passando pelos contatos, pelos produtos, os patrocinadores vão colocar os flyers diretamente na sua sacola, enfim, né, toda a parte de utilidades que você vai poder trabalhar. Aí tem a chegada, né, a entrada, depois que você fez a chegada, entrou, você vai ter uma visão dos patrocinadores, uma visão do auditório, onde vai acontecer as palestras, né? Você vai ter as pessoas caminhando por aqui, você vai poder esbarrar nas pessoas e conversar com elas, né? Aí você vai entrar no auditório para ver como é que é a palestra, e aí você vai... Então você assiste a palestra, né? Enquanto a sala vai ter outras pessoas, você pode conversar com a pessoa que está do lado, assistir a palestra, enfim. Vai ser uma maneira diferente, né, de fazer o nosso Innovation Day. Então eu queria chamar a atenção para vocês da data, né, que vocês reservem o dia 22 de outubro de 2020, né, das 9 às 18. A gente não tem ainda um número exato de palestrantes, mas vai ser em torno de 9 ou 10 palestrantes, né? Então vai ser um dia cheio de assuntos e inovação. Como se não fosse o bastante, ainda tem um bônus, né? O bônus, então, no dia 23, o congressista que estiver no Innovation Day vai ter acesso ainda a uma experiência nacional, que é a HDI 3D Experience, né? Então, essa parceria que nós criamos e estamos sempre desenvolvendo fez com que a gente pudesse ter um espaço, né, dentro da conferência da HDI 3D, e aí você, congressista, assiste o Innovation Day no dia 22 e no dia 23 pode participar de mais esse evento grandioso também, que está acontecendo junto com nós. Então, gente,
Tá? Reservem esse dia, reserve o dia 22, vai ser uma experiência nova para todos. Eu vou confessar com vocês que eu já estou com um friozinho na barriga, né? Então já estou assim todo ansioso, né? A gente já está trabalhando muito, né? A gente decidiu isso há poucas semanas, mas a gente já está trabalhando muito. Eu, a Grazi, o Fernando, né? Que são os representantes das entidades. Enfim, vai ser uma coisa muito bacana e muito legal mesmo para todos participarem. Qualquer dúvida, né, a gente vai estar disponibilizando na sequência aí o site, a gente vai estar disponibilizando material, a gente vai estar disponibilizando informação. Qualquer dúvida pode me acessar direto, pode acessar diretamente o Edson, nosso gestor executivo, né? Fiquem à disposição, a gente está à disposição para vocês resolver qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, gente, para não alongar mais, queria passar então a palavra aí para a Fernanda. Fernanda, pode assumir o controle aí e ficar à vontade para a tua palestra. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né? E qualquer coisa, estou por aqui. Tá bem, uou, fantástico, assim, né? Não podia ter ser mais privilegiada para falar sobre inovação do que com essa tua abertura aí, né? E a apresentação desse novo modelo de congresso, palestra, enfim, de experiência, né, Juremir? Fantástico, legal, fantástico. Isso aí. Muito bom dia, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de poder estar compartilhando um pedacinho da minha manhã aí com vocês. Espero que seja bom para todo mundo. Façam bastante perguntas, que eu gosto muito de interagir. Eu acho que quando a gente fala do processo de inovação, a gente começa por aí, né? Pela interação, pela co-construção. Então, quanto mais interação nós tivermos, e podem, né, Juremir, Edson, se quiserem interromper e lançar algumas perguntas no meio da minha fala, se tiver link, não percam a oportunidade aí para a gente fazer essa interação. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, vamos falar de cultura empresarial centrada em inovação. Cultura faz parte da minha vida profissional desde sempre, né? Eu que sou pedagoga e trabalho com gestão de pessoas há um pouquinho mais de 25 anos, né? Quase 25 anos. Em grandes empresas, tive uma experiência longa aí em corporação, né, e ambiente corporativo, e agora, nos últimos anos, com consultoria. E inovação não fez parte da minha vida, né? Quer dizer, sempre faz parte da minha vida, mas não a inovação como a gente está vendo agora. Na verdade, a gente foi, eu particularmente, fui invadida aí nos últimos 4 anos por um universo fantástico de coisas novas e diferentes, principalmente de maneiras de pensar e ver o mundo, né? Então, cultura de inovação tem sido tema dos meus últimos anos de atuação, tanto na empresa, tanto no mundo corporativo, quanto agora na consultoria. Tive a oportunidade de, junto com algumas pessoas especiais aí, trabalhar a transformação de cultura da Randon, né, como gestora na época, conduzindo esse processo todo de transformação, e foi aonde realmente consolidou a minha paixão por esse processo. Então, vou compartilhar com vocês um pouco desse meu conhecimento e essa jornada de aprendizado. Aí. E aí não tinha, né? Eu acho que o Juremir me presenteou aí para poder fazer o link com essa frase que eu trouxe, né? Que é bem-vindo aos melhores anos das suas vidas, né? Das nossas vidas. E acho que esse exemplo do que de reinvenção do Innovation Day, aí ele vem só a coroar esse tema, né? Quem nunca aqui, né? Eu estou na faixa dos 40 aí, então os Jetsons eles fizeram parte da minha infância e do meu mundo, né, imaginário daquela época. E quem hoje poderia prever, né, que já naquela época estaríamos falando de telemedicina,
estaríamos falando de home office, né? Teríamos aí uma Alexa super aprimorada nos servindo água e cafezinho, né, a hora que a gente quisesse. E os últimos 30 anos, né, com o encontro da tecnologia exponencial e a comunicação, a liquidez da informação através da internet, da web, propiciaram com que esse mundo fosse possível, estivesse sendo possível hoje, né? Falando de pandemia, óbvio que existe um viés muito ruim, estamos falando de vidas humanas e isso obviamente não tem preço, não tem né, como imaginar que estaríamos num momento como esse. Mas como tudo, né, a gente sempre tem um recorte positivo, né, de aprendizado. E o Innovation Day ele veio aí para coroar e exemplificar esse tipo de aprendizado. Talvez estivéssemos passando por outras experiências, mas não tão diferentes quanto essa, né, de poder navegar num mundo virtual e nos transformar em avatar. E os últimos 4 anos a gente se viu coroado aí por uma série de nomes, uma série de termos diferentes, né? E parece que a vida tomou uma proporção diferente. Sim, 2016, com o Fórum Econômico Mundial, onde foi dada a luz para a 4ª Revolução Industrial. Parece que já faz tanto tempo, né? Mas são 4 anos. E 4 anos muito intensos que mostram exatamente o poder de toda essa transformação, dessa tecnologia. A 4ª Revolução abre um mundo de possibilidades, né? E é um mundo que muitas vezes ele é assustador. Assustador porque nós, seres humanos, não estamos, não lidamos bem com as incertezas, não lidamos bem com a instabilidade, né? A gente foi feito para certezas, parece, né? Então, isso são fatores estressores quando a gente não tem o controle sobre as coisas. Isso são fatores estressores que nos assustam muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eles também podem ser vibrantes, porque tudo aquilo que é um mundo desconhecido para nós, ele também gera euforia, ele também gera excitação, gera curiosidade e gera o movimento de busca. Toda vez que a gente entra num processo de instabilidade, né, a gente busca solucionar isso para voltar à estabilidade que a gente precisa enquanto ser humano para a nossa saúde física e emocional. E essa busca pela estabilidade, né, é o que transforma, é o que vem fazendo a transformação do nosso mundo. E com a tecnologia, esse mundo abriu muitas possibilidades. E aí é o convite, né? Vamos fazer a transformação desse mundo, o mundo está em aberto, a vida está em aberto. E com a tecnologia, a gente tem um mar de possibilidades para se reinventar. Então, por isso, esses podem ser os melhores anos das nossas vidas, porque a gente tem esse mar de oportunidades para aproveitar e para se transformar. E a gente sabe fazer isso. Olha, há 6 meses atrás, o que estávamos vivendo, uma realidade completamente diferente do que a gente vê hoje. E em busca da nossa sobrevivência emocional nesse momento, a gente realmente reinventou as coisas que pareciam impossíveis. Se lá atrás, né, em 1980, o mundo dos Jetsons parecia impossível para nós, há tão pouco tempo, quem diria que o mundo do home office teria invadido as nossas vidas da forma que foi e nos surpreendido positivamente, né? Como está sendo na grande maioria dos casos aí, nos proporcionando não só possibilidades de enxergar novos meios de interação, novos aprendizados, mas também de se poder se tornar mais humano, porque o home office ele acaba nos trazendo para uma realidade que é a nossa realidade inteira, né? A nossa vulnerabilidade. A gente está aqui, daqui a pouco o cachorro invade a minha reunião, a minha palestra, né? E muitas vezes eu não tenho controle disso. A minha filha vem aqui, ela já, né? O índice de fofurômetro já virou
medidor das reuniões de home office, né? Então, como lidar com essa questão tão diferente para nós? E aí é que a gente entra nesse universo, né, do além dos puffs e da mesa de pipolim. Porque como a gente está falando aqui de vulnerabilidade de seres humanos e de pessoas, essa transformação, ela é feita pelas pessoas. Ela não é feita pela tecnologia. Porque a tecnologia não inova sozinha. Ela precisa das pessoas por trás para poder fazer a diferença, para poder construir essas novas possibilidades. Com o advento da Revolução Industrial, da quarta Revolução Industrial, nos últimos anos, né, esse mundo invadiu a nossa realidade. Os ambientes Google passaram a viver, a ser as nossas referências, né, de ambientes organizacionais. As novas gerações vêm trazendo e nos empurrando para um universo que, de novo, a gente desconhece e a gente não está acostumado a trabalhar. E o que a gente pode fazer? Por que ele vai muito além dos puffs e da mesa de pebolim? Porque a gente está falando de cultura, né? E o que é cultura? O que esse termo quer nos dizer? Hoje a gente usa cultura para tudo, né? E cada vez mais, quando a gente fala de inovação e dessa transformação do mundo, nas organizações a gente deixou de falar muitas vezes dos indivíduos e de comportamentos, porque se falava muito de comportamentos e competências, né? Para falar de cultura. Porém, a gente não navega ainda muito bem sobre cultura, porque ela parece um tanto complexa e incipiente. Tudo cabe dentro da cultura. Então, o primeiro passo é a gente poder desmistificar esse tema, poder entender o que compõe uma cultura e por que hoje a gente está falando muito mais de cultura quando a gente fala de desenvolvimento e transformação organizacional do que especificamente de comportamentos. Então, vamos lá, para desmistificar um pouquinho e entender esse termo de cultura. Cultura é o conjunto de crenças e valores, tá? Que ele é manifestado dentro das organizações. É o jeito de as coisas acontecerem dentro da empresa. E eu costumo dizer que cultura organizacional, a cultura está para a organização, assim como a personalidade está para o indivíduo, né? Então, o que todos nós entendemos personalidade de alguma forma, né? Sabemos, quando a gente fala de personalidade, a gente sabe mais ou menos do que está falando, das nossas características, da forma como a gente se comporta e o que nos move a ter esses determinados comportamentos. E com a cultura é assim, só que ela é coletiva, ela é a soma de várias personalidades, né? Dentro de um ambiente, dentro de uma construção. E eu gosto muito dessa imagem aqui, né, desse resumo que o Magaldi e o Salib trazem para a gente no livro Novo Código da Cultura. Depois, no final da apresentação, eu vou deixar algumas bibliografias e esse livro está lá. E ele é muito legal para quem quer estudar sobre cultura e poder trabalhar isso dentro das suas organizações. Tem muitas dicas, muitas coisas, inclusive do que eu trago aqui, eles tem lá, né? E aí, desvendando o significado da cultura. Então, assim, a gente começa falando de cultura, vinculando a imagem do iceberg à cultura. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma parte desta cultura que a gente consegue ver, que a gente consegue, inclusive, tocar, tangenciar, tangibilizar. Né? Que ele chama de artefatos. E o que são esses artefatos, né? Tem a ver com toda a questão mais física, estrutural, assim, das organizações, né? Os ambientes, as instalações, eles nos comunicam coisas, eles nos contam um pouquinho daquela história, um pouquinho do que aquela empresa acredita, né? Então, o ambiente, as instalações, o dress code, a forma como a gente se veste dentro da organização, tem umas que são mais flexíveis, mais menos formais, mais, né? Outras já mais formais. O formato das reuniões, ele diz muito também sobre
sobre como a gente lida com hierarquia, como as relações de poder estão estruturadas, né? Tem muitas organizações que dividem, né? Tem reuniões que só pode participar gestão, e aí para entrar alguém que não é gestão, né? Tem todo um ritual, tem todo uma situação, já tem outras que não tem hora para começar, não tem hora para terminar, então tudo isso diz muito sobre as crenças, aquilo que forma a cultura organizacional. Tá? Quando a gente começa a entrar num mundo mais não tão conhecido das organizações que formam a cultura, a gente tem aqui os princípios e valores, as políticas e o código de ética. Por que ele está submerso ainda na água, mas ele está ali, né, em cima? Porque tem muitas coisas, sim, que elas são conhecidas, princípios, valores, né, às vezes eles estão ditos pelos meios de comunicação da organização, né, e eles também ajudam a formar a cultura. E por último, e aí é o mais instigante aqui, eu diria, da cultura, e o mais importante são as crenças e os pressupostos básicos. O que a gente está falando daqui? Aqui a gente está falando da essência da nossa personalidade, da essência da cultura da organização, né? Coisas que só quando a gente vive no dia a dia a gente entende. Né? E aí aqui vem muito do que a pessoa tem em si enquanto crença e como ela joga isso para fora. E quer ver o que a gente encontra muito relacionado às crenças atualmente, né? E que contrapõe a cultura de inovação. Eu trouxe 3 pontos aqui. Primeiro, a gente tem falado demais sobre o medo de errar, né? Fomos forjados num ambiente onde não é possível errar, onde a gente erra, nos descontam pontos na escola, né? Um poder centrado no conhecimento. Antes do advento da internet, a gente está falando só de, vamos lá, 20 anos, porque até 2000 ela já existia, mas não era tão difundida quanto a gente tem agora. Nos últimos 20, 30 anos, quem tinha mais conhecimento, quem né, detinha maior informação, tinha mais poder. É assim que funcionava. Quem tem maior escolaridade, quem tem maior nível educacional, era assim que tu galgava passos dentro da tua própria organização. E isso faz parte da cultura, né? Quem mais sabe, mais cresce. Né? Então, isso é sinônimo de poder. E as pessoas gostam de se destacar, né? As pessoas precisam disso para se sentir inclusas. E a lógica da escassez. Isso também é um termo muito falado, né, atualmente, escassez e abundância, quando a gente vem falar de inovação, porque sim, nós viemos de uma história onde os recursos transformados, eles eram muito incipientes, a gente não tinha recurso para todo mundo, e aí a gente tinha que classificar isso de alguma forma, né? Então a gente vivia sobre essa lógica da escassez, a lógica de que as coisas vão terminar, né? E eu não posso compartilhar o que é meu, porque senão eu vou ficar sem. Então, isso são crenças que estão aqui enraizadas na nossa essência e na essência das culturas organizacionais, que é muito difícil de quebrar. É como se a gente, falando da gente mesmo, né? Quantos anos, muitas vezes, a gente vai para terapia para tentar mudar algumas coisas que estão lá enraizadas da nossa essência, né? Então, começa por aí. O movimento, ele começa por aí. A gente vê muito hoje, quando a gente fala do além dos puffs, é porque o que a gente está dizendo? Os puffs e a mesa de pibolim, elas estão aqui, né, nos artefatos, elas fazem parte do mundo concreto, e é por isso que é mais fácil a gente trabalhar nas organizações isso. É normalmente a primeira coisa que a gente muda quando a gente quer sinalizar uma transformação. Só que quando a gente começa a descer, que ali é que vem a profundidade, ali é que vem a transformação verdadeira, né? A partir do que está submerso e que muitas vezes a gente desconhece, a gente começa a encontrar dificuldade, né? Aí a gente começa a entrar nas questões das pessoas, nas questões de como as coisas sempre funcionaram, e aí é que a gente encontra, né, os principais travas, tabus. Então, assim, não que os puffs, esse ambiente, ele não seja importante, muito antes pelo contrário, gente. Metodologias ágeis,
né? Scrum, Squads, todo design, todas essas coisas que a gente vem ouvindo falar, estudando e cada vez mais trazendo para dentro das nossas vidas, da nossa corporação, elas são super importantes, elas são sinais, mas elas estão ali no nível dos artefatos. E isso é suficiente por um determinado momento, mas ele não transforma de verdade. E muitas vezes a gente entra naquele vazio da incongruência. Poxa, tem um monte de ambiente aqui cheio de espaço para a gente estar junto, para a gente colaborar, para a gente construir, né? Mas aí, quando chamam para uma reunião, é só a gestão. Mas aí, quando tem uma informação importante sobre aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, eu não tenho acesso à informação, eu não posso, eu não divido, né? Então, essas incongruências começam a acontecer e aí as coisas voltam para o rumo normal, né? Para aquilo que é a zona de conforto que a gente está acostumado. Então, esse é o grande desafio, né? De uma cultura alinhada com o nosso tempo. Esse é o grande desafio da transformação que a gente vem vivendo muito dentro das organizações. E dentro das nossas vidas, né? Porque, falo por mim, eu por pouco não sou geração Y, né? Mas eu tenho um filho aqui em casa de 14 anos, um adolescente, e, nossa, ele não quer voltar à aula. Não quer de forma nenhuma voltar para o presencial. E eu vejo que ele está muito mais organizado, construindo muito mais a sua independência e autonomia através do ensino virtual, né? E aí eu brinco, não é a geração caderno é a minha, né? A dele se organiza muito melhor pelo computador, pelo note, apesar de ser uma visão elitista. Eu, conversando com uma amiga esses dias, a gente falou, né? Apesar de ser uma visão elitista, mas quero ver eles voltarem para o caderno, né? Não tem como voltar. E o que seria, então, gente, uma cultura alinhada ao nosso tempo? Sem sombra de dúvida, a gente está falando da cultura de inovação, tá? E o que seria uma cultura voltada para a inovação, uma cultura que mexe com todo esse iceberg, né? Que a gente tem cristalizado dentro da gente, dentro das nossas organizações. O que seria uma cultura que modifica tudo isso e de que forma a gente pode fazer todo esse caminho, tá? Não tem muita fórmula mágica, não tem muita receita de bolo, tem alguns direcionamentos que eu já vi funcionar, inclusive na empresa que eu participei e empresas que eu estou assessorando hoje, tá? Primeiro lugar, para a gente poder começar a mexer numa cultura de inovação, ela é de cima para baixo. O direcionamento, ele começa, se não tiver a força, né, de um conselho, de um líder, né, de um CEO que enxergue essa necessidade, a gente vai ter bastante dificuldade e a gente vai ter que começar por trabalhar a influência para essas pessoas. A partir do momento em que, sim, essas pessoas, esse nível está aderente a esse processo todo, aí a gente pode dizer que para a transformação de cultura voltada para a inovação, ela vem dos dois níveis. Ela começa a ser puxada, mas também empurrada, porque a gente tem uma aderência muito grande de teoricamente, gerações mais jovens que já têm uma aderência a crenças diferentes do que as nossas já cristalizadas, né? Ajudar a empurrar esse processo de transformação. Mas tem três questões que elas envolvem fortemente uma cultura de inovação. A primeira delas é do aprendizado contínuo. E quando a gente está falando de aprendizado contínuo, apesar da figura estar ali, né, sentada em cima dos livros, a gente não está falando só do aprendizado técnico. A gente está falando do aprendizado de aprender com o mercado. É a agilidade que traz o fato de tu tá constantemente aprendendo coisas novas, conhecendo coisas novas. Então, até a lógica
tradicional de mercado, a gente normalmente aprendia para poder fazer o lançamento de um produto. Então, tu planejava, testava, até ele estar perfeito. E aí tu lançava, porque tu não podia cometer erro. Um erro poderia ser fatal para a tua marca, né? E hoje a gente vê pela experiência, né, de muitas empresas, né, que trabalham já nessa dinâmica, é lançar para aprender. Então, uma das palavrinhas mágicas que envolve o mundo do maker, né, que é o MVP, né, mínimo produto viável, aí, ela entra dentro dessa lógica. Porque eu preciso lançar para aprender com o mercado, mas eu tenho que estar aberto para esse aprendizado. Eu tenho que querer olhar para o meu cliente, olhar para aquele que está consumindo o meu produto, o meu processo, o meu serviço que está me consumindo, né? Eu tenho que querer olhar para isso com olhos de curiosidade, com aqueles olhos, né, do menino do balanço lá de 1000 possibilidades, para fazer essa transformação constante. Então, essa cultura do aprendizado, ela traz muita velocidade, né, para as práticas, assim, para o pensamento, para o entendimento do mercado. Ela traz muita agilidade para a tomada de decisão, né? Então, lança rápido para errar rápido, para transformar rápido, e aí tu ter um menor impacto do teu erro, né? E uma flexibilidade maior para te poder atuar, né, com todos esses interlocutores. Dentro da organização, uma cultura de aprendizado, ela essencialmente precisa de um pensamento multidisciplinar. Aqui entra muito a questão da diversidade, né? Não só a diversidade de credo, raça, sexualidade, enfim, não é só essa diversidade, mas é principalmente a diversidade do pensar, né? Da inclusão. Diria aqui no pensamento multidisciplinar que a gente troca o ou uma coisa ou outra, que a gente sempre aprendeu a conviver, né, pelo E, pela soma. Então, não é excluir, é incluir. Mas também ela é extremamente necessária a ação individual, ou seja, eu penso em conjunto, e aí a gente vê a mágica, a dinâmica dos squads funcionando, porque eles têm muito essa mentalidade. O pensamento é multidisciplinar, a gente olha as coisas juntos, né? No nível da ideia, no nível da co-construção. Quando a coisa está direcionada, a ação é individual, é meu, é eu que faço, né? E aí, por isso, o papel da liderança, ele muda completamente, porque o papel da liderança não é direcionar nem o pensamento, nem a ação. Ele é, sim, de integrar isso, né, a todos os processos da organização. Então, a gente chama de uma liderança integradora, né? Extremamente relevante e importante para poder fazer essa soma. Cultura de aprendizado, a gente tem aqui um viés que nem tudo que é bom, em excesso, continua bom. O excesso da cultura de aprendizado, ele pode nos levar a um risco bastante significativo, que é a perda de foco. Então, todas as possibilidades existem, tudo pode ser feito, e às vezes a gente não consegue direcionar. O excesso disso, ele também não é saudável. Então, a combinação de uma cultura de aprendizado com uma cultura voltada para resultados, né, diria que é a combinação perfeita, é o equilíbrio, né, é o yin e o yang, é a inclusão da soma, é o E, né? Que traz foco, traz disciplina e traz execução, mas também não engessa. Então, por isso que a soma das duas coisas é extremamente importante, né? E a cultura de resultados, ela também preconiza a ação individual. E é aqui que elas se convergem, né? Cultura de aprendizado, cultura de resultados, ela requer demais autonomia com responsabilidade. Só que para mim ter autonomia com responsabilidade, eu preciso ter direcionamento. E aí entra um viés que também a gente já conhece muitos na fala, né? Ainda não tão, de forma não tão profunda na essência, que é o propósito.
A gente vem falando demais de propósito, né? Quando a gente fala de organizações exponenciais, a primeira coisa que é falado nisso é o propósito, o tal do propósito massivo transformador, né? Que ele vai muito além de um direcionamento de negócio. É uma visão corporativa orientada para a criação de valor para todos os seus stakeholders, né? E aí, pessoal, a gente entra, e isso cada vez mais a gente vai ouvir falar, porque assim como foi Davos, né, lá em 2016, que trouxe para a gente a intensificação da cultura de inovação, Davos 2020 traz para nós o capitalismo, não é capitalismo consciente, agora me fugiu, desculpa o termo, mas ele traz essa cultura do propósito maior, né? Da gente ter algo a mais do que puramente o foco nos lucros e resultados. E aí, como diz aqui o fundador da Salesforce, o capitalismo, como conhecíamos, né, ele está morto. Nossa obsessão em maximizar lucros apenas para os acionistas levou a uma desigualdade incrível e uma emergência planetária. Então, a gente está falando disso não só em questões ambientais, mas em questões humanas, né? Então, assim, fiquem atentos, porque assim como 2016, o Fórum Mundial nos trouxe um direcionamento e uma batida muito forte das políticas governamentais no mundo e das políticas organizacionais e empresariais no mundo para a inovação, né? Davos 2020 nos traz para esse olhar. E uma visão corporativa voltada para a geração de valor a todos os stakeholders é o que nos alinha para uma ação individual. Então, quanto mais claro isso for para a organização e mais claro isso for para as pessoas que trabalham nessa organização ou para todas as pessoas que, de certa forma, estão envolvidas com essa marca, né? Mais aderente as pessoas que participam desta marca conseguem ser. E aqui a gente vê, né, o mundo hoje, qual empresa hoje não briga por recurso humano, por talento, né? Eu acho que a maior crise que a gente já viveu, e aí aqui a gente está falando, acredito que muitas, para grande parte de empresas de tecnologia, né, nessa área, então, é gritante a disputa por mão de obra, né? Aqui é que a gente começa a ver a transformação, porque hoje o mundo, as pessoas, eles não estão mais a gente não está mais aderente a alguém nos convencer de alguma coisa, né? A gente sabe muito bem aquilo que a gente quer e a gente está procurando cada vez mais saber isso, né? E buscar aquilo que nos traz satisfação. E as empresas também funcionam dessa forma. Então, não adianta eu querer me adaptar ao mundo. Eu tenho que estabelecer qual é a minha crença nesse mundo. E a partir disso, quanto mais eu divulgar para ela, as pessoas que têm essa mesma crença, que acreditam em coisas parecidas a mim, elas vêm me buscar, né? Então, aqui a gente fala muito, vou dar o exemplo, né? Na empresa que eu trabalhei, na Randon, e que a gente passou por esse processo de transformação, o primeiro movimento assim mais conhecido que foi feito foi o GUP, né? A contratação de um processo digital para recrutamento e seleção, porque a dor do recrutamento e seleção ela é muito grande. Quando a gente foi fazer, por mais que a gente soubesse que o recrutamento e seleção digital naquela empresa, para nós, naquele momento, ele significava muito mais do que o processo de recrutamento e seleção, ele era um marco de transformação, a gente teve alguns problemas para implementar. E uma das coisas que mais a gente se deu conta é que a grande diferença de um processo digital
é a quantidade de pessoas que tu tem no teu banco de dados. Só que para a gente ter... Isso é o que traz agilidade para o processo. Quanto mais pessoas, mais acesso a potenciais a gente tem. Só que para isso a gente precisava ter uma marca muito forte, conhecida no mercado. Não adiantava ter uma marca muito forte, conhecida só para poucas pessoas. E por mais que a gente estivesse falando de Randon, que para nós, Caxias, é quase inadmissível, né? Alguém não conhece, surpreendente alguém não conhecer, a Randon não era uma marca conhecida. Né? Não era uma marca difundida. Então, a gente teve que fazer um grande trabalho de marca, né? De branding, para poder alavancar o processo digital, que entra aqui com propósito e com todas essas questões. Como a gente já está aí avançando no tempo, dentro do propósito, eu acho que aqui só um ponto importante que eu quero trazer é que o propósito ele faz a congruência entre cultura, estratégia e modelo de negócio. Não existe cultura boa e ruim. Não quer dizer que a grande maioria das empresas, né, ou do mundo se orienta para a cultura de inovação, que isso é o melhor para a minha organização. Tem a ver com a minha estratégia, com o que eu quero impactar no mundo, com o meu modelo de negócio. A cultura, ela é boa ou ruim a partir do que eu quero dela, né? E aí a gente só consegue ter walking the talk, só consegue fazer a transformação pelo exemplo se a gente tem a congruência e o alinhamento dessas três coisas. Então, quando a gente trabalha em processos de transformação de cultura, é a primeira coisa que a gente olha, estratégia organizacional. Qual é a tua estratégia? O que tu quer conquistar? Onde é que tu quer chegar? E aí, então, a gente olha para a cultura. Então, vamos ver se essa tua cultura está aderente a essa tua estratégia, está direcionando o comportamento das pessoas para atender essas necessidades. Muito bem, gente. Falando entrando agora para uma parte mais prática, assim, né? Dicas, tá bem? Por onde eu começo tudo isso, né? A gente vê as pessoas hoje muito ansiosas, por mais que a gente tenha consciência que receitas de bolo, elas têm os seus segredos, elas funcionam, mas elas têm os seus segredos, né? A gente fica muito ansioso por essa agilidade que as ferramentas e o como traz. Então, eu vou trazer alguns comos aqui, né, para a gente. A primeira questão, que é muito importante, liderança. Eu vou falar dela depois, mas já falei antes, vou falar depois. Gerações de líderes foram forjadas sob a égide da certeza e da condenação irrestrita de dúvidas e imprevisões. É o que a gente falou antes das nossas crenças e dos nossos traços hoje culturais, sociais e organizacionais, né? Qual é o modelo de profissionais mais adequado a uma realidade que é a antítese da sua formação? Pessoal, é com isso que a gente está brigando, né? Não é com a tecnologia, não é com os métodos ágeis, né? Não é com os puffs ou com as mesas de pimbolim. A gente está brigando com as nossas crenças e com, né, a maneira com que a gente aprendeu a fazer as coisas. Então, não subestimem isso. Isso é o submerso do nosso iceberg. E a transformação, ela começa por aí. Tá? Ponto número 1, tempo. Uma transformação de cultura, gente, ela não acontece em menos de 5, 6 anos se a gente tiver bastante estratégia para alavancar essa transformação. Se a gente for falar, falando de uma realidade próxima, a Randon começou, se eu for falar só de cultura, focado em cultura, já se vão 6 anos, foi 2014 que a Randon começou esse processo, que a gente consegue enxergar na mídia do ano passado para cá, né? Um pouquinho. Se a gente, Magazine Luiza, que é uma história também super conhecida, o Frederico Trajano, ele entrou na gestão do Magazine Luiza nos anos 2000. Foram 16 anos até ele assumir como CEO, e o processo de transformação do Magalu começou lá em 2000. Né? Então, assim,
ele gera um paradoxo, ao mesmo tempo ele gera um paradoxo. Fernanda, você deve estar pensando, essa guria tá louca, né? Porque a gente está falando aqui de agilidade, de tudo para ontem, a gente está sendo atropelado pelas coisas, e ela vem falar em 5, 6, 16 anos, né? Sim, é um paradoxo. E é por isso que a gente precisa de estratégia, e de muita ação e dedicação, cadência e consistência, né? Para poder fazer uma transformação mais acelerada. Mas não subestimem o tempo, tá? Porque o tempo da tecnologia, infelizmente, não é ainda o tempo do ser humano. 2, né? A gente aqui está trazendo e reforçando todo o papel da liderança, né? A liderança, uma cultura, ela começa a ser forjada pelo seu fundador, pelo seu principal líder, né? E depois ela vai sendo abraçada e aos pouquinhos, né, complementada por toda a sua liderança. Então, essa rede de conexão, de contato, essa liderança integradora é extremamente relevante nesse processo de transformação. É claro que quando a gente fala de cultura de inovação, a gente tem pressão de todos os lados, de cima, que é a liderança, de baixo, que são as novas gerações aí entrando e sendo aderentes a todo esse modelo. Mas as lideranças é um ponto extremamente importante para a gente poder olhar. 3, sistemas de reconhecimento e recompensa. Por quê? Isso é um símbolo extremamente importante. Lá nos artefatos, ele é um grande direcionador. Eu costumo dizer que, por mais que seja, entre aspas, aqui para os psicólogos e pedagogos e profissionais de RH, muitas vezes a gente fala isso que parece meio feio, né? Mas os sistemas organizacionais, os artefatos que a gente viu lá, eles servem como bretes, né? Bretes, onde a gente direciona aquele comportamento que é desejado e encorajado pela organização. Então, se eu preciso fazer uma transformação, um dos primeiros processos que eu preciso olhar é reconhecimento e remuneração. Antes ali, a gente tem toda a parte estrutural, pessoa certa no lugar certo, com o advento da liderança, e isso é muito difícil, porque muitas vezes aquelas pessoas que ajudaram a trazer a empresa até ali não são as pessoas que vão levar a empresa para um novo patamar, né? Isso não significa que elas precisem sair, mas significa que talvez elas não vão ter o mesmo impacto. E o segundo processo, né, que mais direciona comportamento é isso, porque eu gero reconhecimento e recompensa para aquele que tem o comportamento aderente à cultura que eu preciso ter. Love to Learning, né? Ponto 4, gente, aprendizado contínuo. Então, todas as estratégias de desenvolvimento, elas são muito bem-vindas, né? Criar sistemáticas de aprendizagem contínua, de incentivo à educação e ao desenvolvimento. A gente sabe, a gente conhece, não existe forma de transformar o ser humano que não seja pela educação. É a educação que a gente vê nos bancos de escola que reforçam aquelas crenças que a gente tem hoje, que estão tão enraizadas, medo do erro, comando, controle, poder, hierarquia, né? É o modelo escolar que a gente tem hoje ainda, né? Então, nós precisamos, dentro das organizações, dar um ritmo acelerado para essa desconstrução de tudo aquilo que a gente foi forjado a desenvolver e a entender como correto, né? Então, muito aprendizado. E tem muita coisa nova surgindo. Olha esse exemplo que o Juremir trouxe hoje para nós, desse modelo de evento. Gente, quanta coisa tem disponível. Tudo que a gente pensa, se a gente olhar para o lado, já existe, né? Então, a gente pode... tem muita coisa para desenvolver. 5 aqui, né? Um ponto muito importante, sistemas, metodologia e sistema, gente. Aqui
tem um ponto que se não me engano, é no livro Gestão do Amanhã ou Organizações Exponenciais, tá? Mas eu acho que Gestão do Amanhã, ele traz muito sobre o curto e o longo prazo. Eu acho que o grande dilema da transformação hoje, ele passa sobre a gente poder trabalhar de forma inclusiva nesses dois mundos. São dois mundos paralelos, que eles precisam andar de forma paralela para se trabalhar. É o curto prazo, é o motor 1 de crescimento que a gente trabalha dentro das organizações, né? O motor 1 é o que nos sustenta, é o que traz dinheiro hoje, ele ainda não sucumbiu, talvez ele vá sucumbir um dia no modelo em que ele está posto hoje, mas hoje é o que sustenta. Então ele tem que olhar, a gente tem que olhar para o curto prazo, tem que olhar para a operação e tem que dar vazão para ele. Mas tem que, na paralela, trabalhar no longo prazo. E aí a gente vê muitas organizações lançando mão disso hoje, andando com mundos paralelos. Aqui na nossa região, a gente tem algumas que são bastante conhecidas, né? Vamos lá, a própria Randon, é a Randon Exo, é a Conexo, é a Randon Venture, é a Marco Polo Next, é a Marco Polo Venture. Isso são alternativas que as empresas estão trazendo para poder andar com os dois mundos em paralelo, né? Até um momento em que esses dois mundos vão se fundir num só, né? Mas, por enquanto, essa é uma grande necessidade, é o que a gente fala de ambidestria, né? De poder trabalhar com o seu lado direito e o seu lado esquerdo, com o seu motor 1 de crescimento e com o seu motor 2, com o curto e com o longo prazo. E cada vez mais a gente vê reforçada a cultura da inclusão da diversidade. Não é ou um ou o outro, são os dois, né? E por último aqui, gente, comunicação, 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 comunicação e mais comunicação, porque cultura ela é composta por mensagens. Quando a gente entra dentro de uma organização, a primeira coisa que a gente busca, mesmo de forma inconsciente, é o padrão. Qual é o padrão para que eu possa me encaixar? Porque eu quero ser inclusa, eu preciso fazer parte, é uma necessidade intrínseca do ser humano pertencer. E quando a gente está em processo de transformação, muitas vezes essas mensagens ainda não são claras. A gente ainda não consegue fazer com que a pessoa entenda lá do outro lado por que a gente botou um puff, por que a gente derrubou uma parede, por que a gente implementou uma gestão de desempenho, por que a gente trouxe uma ferramenta digital. Né? Aqui não dá para subestimar, a gente precisa reforçar os porquês. Tá? Enfim, acho que o meu tempo já esgotou, mas era por aí. As dicas eram essas, gente. Aqui eu trouxe, como falei para vocês, alguns livros que norteiam essa caminhada. Walking the Talk, a Carolyn Taylor, é fantástica para trazer concretude para a transformação de cultura. O Código da Cultura também é uma releitura aí, mais voltada para a inovação. Gestão da Manhã, Organizações Exponenciais. Acho que são leituras obrigatórias para quem está pretendendo embarcar nessa jornada. E tem um podcast que eu curto bastante também, que é o da Siminetics, que ele fala é uma série de changemakers, e que ele traz exemplos muito legais de muitas organizações aí do nosso Brasil, de diversos tamanhos, né, pequenas, médias, grandes, experiências muito legais nesses processos de transformação. Então, fica a dica aí. E é isso, gente. Muito obrigada, valeu. Agora vieste, né? Aprendi essa gíria nova aí, quando a gente emplaca, né? A galera diz assim, bah, vieste. O Davi esses dias veio com essa, meu filho. Bah, mãe, aí tu vieste. Aí tu vieste, mãe. Agora tu veio, né? Então é isso, gente. Não sei se eu deixei tempo para perguntas. Então, valeu, Fernando, muito obrigado. Realmente é sempre bom te ouvir, sabe? A gente conversou várias vezes, né? Alguns cafezinhos, e é sempre bom ouvir, né? Essa visão provocativa, né? Que eu acho que é esse ponto de tirar a zona de conforto que começa as grandes mudanças, né? Sempre que a gente pensa um pouquinho mais.
O nosso parceiro Antônio da Village, né, sempre que você fala de marca, né, e força de marca, né, ele está sempre junto com nós, né, para essa questão de reservas de domínio, né, de registros de marca. Então isso também é sempre importante, né, que a gente tenha esse branding sempre, porque a partir desse branding que você constrói também uma inovação, né, Fernando? E olha só, Fernando, pode falar, Fernando. Não, segue, eu já falei Tá. Bastante. Boa. E assim, uma visão provocativa minha daí, né, que é um ponto que eu estou hoje como sendo presidente de uma associação, né? Eu venho vendo e venho acompanhando, né, os movimentos de comunidades e de grandes empresas, né, de outras regiões, né, e a gente vê que a comunidade ela se fortalece e ao mesmo tempo que ela se fortalece, ela cria empresas fortalecidas. Eu queria ver se você consegue, de alguma maneira rápida, claro, né, que isso é um assunto, seria uma palestra 2, o quanto que a comunidade, né, até mesmo nos teus exemplos ali de home office, que a filha participa, que o cachorro participa, isso já é a comunidade, né? O quanto que a comunidade pode agregar ou até obrigar a empresa e a companhia a se desenvolver na inovação. Bom, né? Agora, eu acho que o advento aí da pandemia, como eu disse, né, tirando o viés vidas perdidas, né, que é extremamente triste, mas não olhando por esse viés, gente, ele trouxe muitos benefícios e um deles foi o ganho de escala, né, da responsabilidade social, da conjunção né, e o que a gente viu surgir de iniciativas, né, tão legais aí para alavancar os pequenos negócios, né? Justamente pela comunidade. Eu faço parte aí de um grupo que é o Guia das Gurias e que, enfim, tem centenas de pequenos empreendedores que se uniram para se alavancar, né, para trazer novas possibilidades, usando a inovação, né, como meio para fazer isso. Na verdade, a popularização, vamos dizer assim, o acesso, a disrupção da comunicação através dos meios, né, digitais, da internet, ele popularizou, vamos dizer assim, abriu as portas para que a gente pudesse entrar na vida das pessoas e na vida das marcas, né, Juremiro? Então, eu faria um recorte por esse lado, assim, né? Hoje em dia, como tu trouxe aí, atualmente, a gente não tem como se esconder, né? A tua marca está ali, exposta, e quanto mais tu usa disso para o bem da tua própria marca e para o bem da tua comunidade, né, mais a tua comunidade e as pessoas interagem contigo. Então, eu vejo que essa interação aí social, provocada pelo digital, né, ela vem incentivando cada vez mais essa transformação, ela vem provocando, porque tu não tem mais como tu te esconder, né? Não tem mais como tu fingir que aqui ninguém vai mexer contigo. Muito antes, pelo contrário, né? A gente diz a gente vê assim a própria questão do incentivo ao medo do erro. O que seria, né, do Grêmio se não fosse o Inter? Eu gosto de usar esse exemplo. Então, quando a gente fala de comunidade para se alavancar, né, atualmente, até pouco tempo atrás, a gente veria pelo lado da competição. Se não houvesse o Inter, eu teria toda a população do Inter como admirador do Grêmio, né? Será? Aí essa é a grande pergunta. Será? Porque se eu não tivesse a rivalidade, talvez eu não teria a popularidade que o futebol tem. E aí talvez o meu número de associados e de admiradores fosse muito menor do que se não existisse. É justamente essa rivalidade, essa competição, vamos dizer assim, saudável, né, que faz com que a gente ganhe mercado, com que a gente crie alternativas diferentes de poder trabalhar. Então, eu disse hoje, quando tu fala de comunidade, eu vejo isso, as pessoas... Se eu ver,
né, o meu colega consultor de inovação como um concorrente, eu vou ter uma visão míope, porque justamente quanto mais ele se divulgar, mais ele vai me divulgar, porque talvez muitas pessoas não vão aderir aos valores daquela marca e vão procurar outras marcas, porque aquele negócio vai passar a ser conhecido. Então, eu diria assim, o que seria dos lovers se não fosse os haters, né? Não existiriam. Legal, Fernando. É assunto para vários cafezinhos, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu já tinha essa crença de comunidade, né? E nesses últimos 2 anos aí eu tenho trabalhado muito com isso. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigado. Agradecer a tua disponibilidade, as tuas palestras que são sempre muito boas de ouvir. Edson, está contigo aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão, gente. Obrigado, Joremir. Obrigado, Fernanda. Acho que é um tema que realmente a gente poderia ficar uma manhã inteira, mas para isso a gente também está preparando o Innovation Day, para ficar um dia inteiro falando sobre inovação, né? Porque se fores observar, né, nós temos inovações desde as incrementais até as radicais, nós temos inovação em empresas, nós temos no meio social, nós temos inovações que usam muita tecnologia, outras que não usam nada de tecnologia. Muitas vezes a gente associa muito inovação com tecnologia e não necessariamente, né? A gente tem inovações em modelo de negócio, a gente tem inovação em processos, ou seja, tudo que é inovação, mesmo que a gente só tente a inovação e acaba impactando numa pequena melhoria, já é um diferencial que acaba trazendo para a empresa e que acaba aumentando a competitividade das empresas. E é isso que a gente, enquanto Trinopolo, enquanto entidade, a gente quer disseminar cada vez mais. Mas a essência de tudo isso, a gente percebe claramente que está nas pessoas, né? E as pessoas que acabam criando uma cultura dentro da empresa, que hoje foi o foco, né? Mas a gente consegue, enquanto comunidade, criar uma cultura para inovação também, né? Então, e isso acaba se retroalimentando a partir da empresa, vem para a comunidade, na medida que eu colaboro com a comunidade, e isso volta para dentro da empresa. Então, a gente acaba criando esse ambiente favorável, né? E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né? Criar cada vez mais ambientes colaborativos, seja eles dentro da empresa, seja na comunidade. E isso, sim, vai nos transformar, não no ano que vem, nem em 2023, mas daqui a 5, 6, 10 anos, em realmente ter uma comunidade inovadora, um espaço realmente que favoreça isso. Muito obrigado pelas tuas palavras. Agradeço também o pessoal que nos acompanhou pelo Facebook, pelo Zoom. E o curioso, né? Hoje a gente tem mais participantes sempre pela plataforma do Zoom do que pelo próprio Facebook, né? Mas, ao mesmo tempo em que a gente sente falta dessa presença do dia a dia, do abraço, do evento presencial, a gente ganha em amplitude, né? Então, esses materiais, eles ficam sempre disponíveis nas nossas redes sociais. Hoje mesmo a gente já coloca no site, então certamente vai ser assistido várias vezes e pode ser repetido para retirar aquelas dicas importantes que tu deixaste para todos. Obrigado, Fernanda, mais uma vez pela tua presença. Obrigado, Gerenier. Obrigado a todos que nos acompanharam pelas nossas plataformas. E obrigado aos nossos patrocinadores, repito, Algar, a Bitcom, a Metadados e a Novo, patrocinadores de gestão, HDN Digital e Sicredi, por nos proporcionarem esses momentos, né? Então, convido a todos a ficarem atentos também nas nossas redes sociais e também no site para ver em breve o cronograma do Innovation Day. Espero que estejam conosco prestigiando mais esse tema sobre inovação. Um ótimo final de semana a todos, estendido dessa vez com o feriado. Um bom dia. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.